Bem-vindos ao nosso podcast diário. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que nos detenhamos alguns instantes para fazermos algumas considerações gerais sobre a morte. E nós vamos nos ater ou seguir Leon Denis quando, no seu livro No Invisível, contraria o pensamento científico vigente naquela época, em que afirmavam que a morte encerrava tudo no processo da vida. E ele contesta dizendo que não, que em todo homem vive um espírito e que esse espírito é envolto por uma substância fluídica que lhe dá a forma do corpo físico e participa da imortalidade da alma, da qual é inseparável, individual e imperecível. Nós sabemos que ele está falando exatamente do perispírito, que é aquele corpo sutil que reveste o espírito e que intermedia-se com o corpo físico. E aí nós não vamos nos deter, porque há muitos estudiosos que falam que além do perispírito até o espírito há inúmeros outros corpos, e do perispírito até o corpo físico também há outros inúmeros corpos. Não vamos nos deter nisso. Nós vamos nos situar apenas que a alma é um espírito encarnado e que o homem é constituído de corpo físico, perispírito e espírito. E nós vamos ter que lembrar que existe o fluido vital. Não vamos entrar também na sua derivação do fluido cósmico, aliás, do fluido universal, do fluido cósmico. Nós vamos lembrar que a primeira carga de energia vital que um ser carrega, que um ser recebe, vem através da união física dos pais, quando o espermatozoide, os órgãos dos pais e das mães, cada um carrega 23 cromossomos, que é uma carga energética que fecunda a célula. E esta, então, já impulsionada por essa energia vital que vem dos pais, já na cisparidade, da toda aquela multiplicação que vai acontecendo, essa energia vital vai crescendo e vai ser aquilo que alimenta a vida física, do corpo físico de cada um de nós, certo? E quando esse espírito, então, vai reencarnar, um laço fluídico, que nada mais é do que a extensão do perispírito, é atraído com força irresistível e, à medida que o embrião se desenvolve, esse laço se encurta e esse perispírito se une. Textual. Molécula a molécula do corpo em formação. E aí pode-se dizer, palavra usada por Allan Kardec, que o perispírito se enraiza na matéria como uma planta da terra. E, atingido seu desenvolvimento, um novo ser nasce para a vida. Muito bem. E na morte, o que vai acontecer? Um efeito contrário. O fluido vital, não mais encontrando campo para a sua ação, ele deixa de atuar. Ele não atuando, a matéria se desorganiza. E o espírito mais o perispírito se desprendem, entre aspas, outra vez, molécula a molécula, tal como se dera na união, com uma diferença gritante. Na época da fecundação, a incrustação foi feita de fora para dentro. Agora,
estrutura perispiritual se dá de dentro para fora, de tal forma que pode-se afirmar que uma morte começa muito tempo antes do dia em que o fato acontece. E nós podemos, então, recordar que uma organização humana é constituída, em média, por 60 trilhões de células e que todas elas possuem 46 cromossomos, abrigando milhares, milhares e milhares de genes, nos quais o perispírito se assenta. Então, imaginemos as dificuldades que envolvem essa soltura. E é um processo lento, pela drenagem espiritual, visando, então, levar a um fim harmonioso. Né? Então, daí nós vamos perceber uma situação muito importante e doutrinária. Os laços se soltam, não se rompem. E não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas é a morte do corpo que determina a expulsão do espírito. Gênesis capítulo 11. E o que acontece com o perispírito? Ele continua revestindo o espírito e retorna ao mundo espiritual, que é o seu habitat natural, certo? Como que vai ser a sua adaptação na vida espiritual? Vai depender de tudo que esse espírito conhece, da sua evolução moral, das ideias que ele tem. Porque para o corpo houve a morte, mas o espírito não. Para ele, a vida continua. E a grande surpresa que ele vai ter é que a vida espiritual, embora pareça muito parecida com a vida material que ele está deixando, mas é totalmente diferente. E ele vai, por assim dizer, nesse estado de pouca lucidez, que vai variar conforme o seu valor moral, seus conhecimentos, e poderá permanecer nessa situação assim de bruma, de pouca lucidez, por um tempo rápido, prolongado, sereno, ansioso, sofrido, mais rápido, ou pode demorar muito tempo, meses, anos, séculos, sei lá. E o que vai ser muito importante para ele vão ser as preces que ele possa receber, não preces maquinais, mas preces que falam, que lembram de como foi bom estar na sua companhia, de quanto se aprendeu com ele, quanto foi importante conhecê-lo, caminhar procurando os caminhos, enfim, descobrir que pode o amor continuar em formas sutis e reais, mas não trazer à memória as emoções das paixões materiais vividas, sejam elas boas ou não. Não esquecer, fechando, que o instante da morte é fatal. E chegando o momento, nada poderá nos livrar. E cada qual já sabe o gênero de morte pelo qual partirá, uma vez que houve aceite no nosso planejamento. E esses raciocínios, então, se aplicam a todos os gêneros de mortes coletivas, flagelos, pestes, epidemias, pandemias, terremotos, enchentes, acidentes médicos, colisões, quedas, explosões e infinidade de outros motivos, sempre dentro das necessidades previstas e aceitas, abrindo cada uma delas campo para preparo a novas experiências. E nós ficamos aqui até o nosso próximo encontro. Que Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde.